Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Marcelo Corrara, sou do grupo de Oncologia Ortopédica. Vou apresentar um caso clínico aqui do nosso grupo, bem recente, inclusive a gente operou ele recentemente. Aí a ideia é abordar algumas coisas importantes e uma coisa curiosa que acontece muito aqui no Mário Covas é a quantidade dessas lesões patológicas que chegam aqui para a gente. Então, vou começar discutindo esse caso clínico, paciente de 70 anos, com uma dor na região do quadril direito ou com trauma de baixa energia ao se levantar da cadeira. Ela refere uma perda ponderal importante, de 10 quilos em 2 meses, e dores progressivas no membro há 4 meses, muito provavelmente já relacionado à patologia de base. Ela nega outros tipos de doença prévia ou qualquer de sintomatologia. Vou chamar um residente aleatório aqui para descrever a radiografia. Vou chamar o doutor Caio. Você está aí, Caio? Oi, eu. É uma Escreve radiografia, para a gente aí. uma radiografia de bacia AP. A gente vê uma lesão, uma fratura no fêmur proximal direito e uma osteopenia difusa. Você consegue caracterizar um pouco melhor aí essa fratura? Como é que você poderia descrever um pouco melhor toda a região ali do fêmur proximal? Como que você colocaria essas alterações? Você diz o tipo da lesão, professor? Isso. Tem uma lesão lítica com uma fratura transtrocanteriano do fêmur direito. E acho que é isso. Que eu consigo colocar é isso. É difícil, né? É difícil a gente conseguir descrever de uma maneira muito clara, só numa radiografia, todas as alterações, né? Lembrando que numa radiografia para as lesões tumorais, o que a gente descreve é que mais ou menos 30% de alteração de cortical ou de substância óssea tem que estar alterada para a gente conseguir enxergar bem que existe mesmo um processo patológico naquele osso. Ou seja, às vezes tem um tumorzinho ali pequeno, destruindo o osso, 10%, 20% da matriz óssea e ele passa batido. Mas quando chega em 30%, começa a passar de 30%, 40% da matriz óssea, e aí que a gente consegue enxergar. Por isso a gente tem que estar bastante atento. Então, sempre que tiver uma dúvida em relação ao tipo de lesão, se ela é patológica ou se não é patológica, a gente sempre tem que olhar com bastante cuidado algumas coisas, né? O que você consegue descrever de diferença para mim, Caio, entre a radiografia do lado direito e a radiografia do lado esquerdo? O que você consegue ver de diferença? Bom, as duas são uma radiografia em AP do quadril direito. Eu acredito que a radiografia do lado esquerdo, a gente vê um monte de lesão lítica, um padrão ósseo não homogêneo, igual do lado direito, né? Eu acredito que isso. A diferença, acho que é essa, professor. O traço de fratura bem delimitado na direita, eu acho que era mais pro lado da qualidade óssea, eu iria. Tá certo. É muito comum quando as pessoas acabam mandando até casos assim para a gente do tumor e até solicitando a dúvida se existe mesmo um processo patológico ou não patológico. Se é só uma fratura, realmente é uma fratura sem só uma fratura osteopênica ou se existe um processo patológico associado. E aí entra uma questão importante sobre a gente conversar se isso é uma fratura patológica ou uma fratura por insuficiência e se existe algum tumor expansivo local. Então, assim, qual que é a dica aí? Por isso que eu coloquei essa imagem, assim, para a gente comparar duas imagens que, teoricamente, são o tipo de fratura se assemelham muito, mas tem algumas alterações que são bastante importantes aqui. A primeira coisa, para a gente diferenciar isso que é uma fratura patológica, e a gente vai raciocinar que existe algum componente tumoral associado,
é o que o Dr. Caio explicou, o que a gente conseguir encontrar uns buracos mesmo, tem áreas líticas importantes, a gente não sabe exatamente onde é rarefação, aonde é osso saudável, e principalmente a grande dica é essas regiões mais espiculadas aqui assim. Então, na fratura convencional, numa fratura de trauma, mesmo que no osso osteopênico, você vai conseguir encontrar. Quando você encontra essas áreas, a gente consegue raciocinar de que provavelmente não tinha um processo expansivo, um processo destrutivo pré-fratura. Então, qual que é o raciocínio? Você pega uma radiografia e você tenta encaixar ela como se fosse um quebra-cabeça, uma caixa de ovos, como se fossem espículas de casca de ovo. Se você conseguir encaixar essas pequenas espículas, muito provavelmente você está diante de uma fratura osteoporótica ou uma fratura convencional, não é uma fratura patológica relacionada ao tumor. Diferente das radiografias com lesão tumoral, que por causa do componente de destruição óssea, quando gera fratura, a gente não consegue encaixar. Você está percebendo que aqui é difícil a gente tentar encaixar e achar uma redução ou imaginar uma redução. As peças simplesmente elas não se encaixam justamente por falta de peças. E elas vêm decorrente quase sempre de um componente tumoral destrutivo. Então essas são as 3 dicas assim importantes, são essas. O tipo de matriz, então quando você enxerga e você vê esse padrão heterogêneo, matriz lítica, uma área mais osteoporótica, essa mistura de um osso não homogêneo, que o Caio falou bem. A segunda coisa é ele não se encaixar, você tentar encontrar uma redução e não conseguir encontrar essa redução. E a terceira é o quanto a espícula desaparece. Tanto que uma maneira da gente raciocinar se a fratura é mais antiga ou não é quando essas espículas desaparecem. Na região tumoral, a gente vai pensar que ela pode ser mesmo até uma fratura antiga, mas principalmente é uma fratura, você vai imaginar um processo de expansão, destruição de matriz, e depois essa falta dessas 3 características. É importante a gente sempre levar em consideração. Sempre que a gente tiver uma das 3, na verdade, já é algo para a gente chamar a atenção. Eu coloquei 3 imagens para a gente conversar e discutir o que a gente indicaria numa fratura inicialmente patológica, e a gente tem 3 métodos aqui de fixação, né? Um DHS aqui na imagem central, uma céfalo-medular longa na imagem da esquerda e uma substituição, uma endoprótese não convencional do lado direito. Vou chamar um R3, Dr. André. Você está por aí, André? Fala, professor. O que você colocaria aí? Qual que critério você utilizaria para você usar uma haste ou um parafuso de placa ou uma substituição com endoprótese? Pode ter que avaliar o tipo de haste, se é primário ou se é uma metástase. Se não me engano, eu acho que pode ser um critério de avaliação. Tipo de uma lesão lítica, uma lesão plástica, isso pode influenciar a região que está cometendo. É difícil, né? De novo, é muito difícil a gente conversar sobre essas discussões, porque a gente não consegue levar adiante um raciocínio mais claro de qual é o melhor. E existe essa dúvida, principalmente porque não existe um consenso, mesmo dentro da especialidade da oncologia ortopédica, uma mesma fratura, ela pode ter, para alguns cirurgiões, achar que é melhor fazer uma haste, melhor fazer, é fixável via placa e parafuso, e alguns acham que simplesmente que não, que deveria ressecar tudo e fazer uma substituição. Então, não existe um consenso, né? Então, isso é importante, a gente tem uma noção de que não existe um certo, um errado, mas a gente usa principalmente 5 critérios aí para a gente definir. Primeiro é a qualidade óssea, se é fixável, se não é fixável. Então, se você vai passar um parafuso cefalomedular, parafuso cefálico, ele tem que ter uma massa, uma resistência óssea que a gente possa confiar. Segundo, é o quanto você vai conseguir de redução ou não vai conseguir de redução. Então,
Como as fraturas patológicas, comumente, elas têm uma destruição óssea, é difícil você até conseguir uma redução frente a uma lesão tumoral ali. Você não consegue encaixar, como eu já expliquei previamente. Quando tem uma destruição óssea que você não consegue encaixar na imagem inicial, dificilmente na cirurgia você vai conseguir achar um parâmetro de redução que você consiga confiar depois para sua cirurgia, para sua síntese. Sempre lembrando que os tipos de síntese, elas são sempre muito dependentes da redução. Então, não necessariamente é uma falha de síntese por motivo qualquer. Quase sempre tem relacionado, principalmente a redução, é um fator determinante no seu resultado cirúrgico. O fato é que no tumor, pelo fato mesmo da lesão tumoral destruir a parte óssea, a gente não consegue fazer essa redução. Então, muito dos casos, a gente acaba, quando não encontra esses fatores, a gente acaba levando para substituição. Bom, vou pedir para o doutor Alexandre, o R3, o que ele acha dessa tomografia aqui, dessas duas tomografias, e quais são a importância delas? A tomografia ela serve bastante para o planejamento cirúrgico, no caso. Conseguir ver certinho a delimitação da lesão. A parte óssea consiste comumente de partes moles. A tomografia do lado direito, né, que é a tomografia de tórax, para ver se tem ou não metástase. Né? E aí você muda o prognóstico do paciente. Tá certo. Lembrando sempre, né, a tomografia, quando a gente faz a tomografia do membro a ser operado, ele é muito importante para a gente ver exatamente isso, componente de partes moles, destruição óssea, ver se a gente consegue encaixar, consegue encontrar algum padrão de redução. Então, ele ajuda muito no planejamento cirúrgico e muito para a gente caracterizar a lesão em si. Então, sempre que você tiver dúvida na radiografia, se fez uma radiografia, você não consegue determinar esses 3 padrões, 3 características para a gente definir que é uma fratura patológica, comumente a gente pede uma tomografia para a gente conseguir enxergar melhor isso. Se tem componente de partes moles, se tem envolvimento de expansão óssea, se tem alguma lesão oculta na região do membro. E para planejar a cirurgia uma vez, a gente já imaginando qual tipo de cirurgia vai ser feita. Em termos de exames complementares, o que chega muito aqui no Mário Covas, isso é até interessante, a quantidade de fratura patológica de sítio desconhecido que a gente encontra aqui. Me chamou bastante atenção que é raro não é uma coisa comum de se aparecer uma fratura patológica de sítio desconhecido. E aqui é comum, por incrível que pareça, é muito, muito comum. Semanalmente a gente acaba nos deparando aí com algum tipo de fratura patológica de sítio desconhecido. Para os R3 é importante vocês saberem que quando existe uma fratura patológica de sítio desconhecido, os mais comuns sítios em pacientes de uma idade mais elevada, a gente raciocinar que seja metastático de rim ou de pulmão, que é o que aconteceu no caso dessa senhora, que tinha uma massa aqui no lobo superior direito grande e muito provavelmente é o sítio primário aí da doença, né? Então, o que a gente fez? Ela chegou com essa fratura, com uma fratura de fêmur proximal. A gente raciocina de 2 formas. Ela não tem um diagnóstico determinado, mas ela tem também uma urgência, né? Uma urgência ortopédica por causa da fratura de fêmur proximal. A gente tem que acabar fazendo essa investigação de uma maneira dupla. A gente vai tanto para a resolução do quadro ortopédico dela, ou oncológico ortopédico, quanto para a parte diagnóstica. E nessa parte a gente faz alguns exames aqui. Esses exames aqui... Ô, Caio, quais são os exames que a gente pede para fazer o screening de uma paciente? Eu começaria pelo raio-x de ossos longos, a tomografia de tórax, bacia, que são os sítios primários mais acometidos de metástases ou primários, né, ou sítios primários, e os exames laboratoriais. A maneira protocolar que a gente faz é uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, raciocinando já pensando em pegar câncer primário de pulmão, rim, suprarrenal, toda a parte abdômen e pelve, para a gente também ver qualquer parte urológica
e do trato gastrointestinal, estômago, a gente acaba encontrando esse tipo de lesão. Você não acha curioso, Caio, que a gente, apesar dos cânceres mais comuns na sociedade, acaba sendo câncer de próstata, de mama, a gente não pedir uma mamografia e a gente não ficar sempre já chutando direto o PSA? Por que você acha que isso não acontece? Eu acredito que seja porque a partir do momento, não sei, né, uma resposta meio sincera, mas a partir do momento que tem um acometimento ósseo e a gente pense pelo lado de maior acometimento, não tem tanto, não impactaria tanto para a gente no nosso tratamento, eu acho. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: teoricamente, a mama, câncer de próstata, eles são muito sintomáticos. Então, a chance de você ter uma doença metastática secundária, um câncer de mama, por exemplo, é muito difícil que você já não tenha percebido que você tem um câncer de mama. Ou seja, apesar de ser mais comum, ele com certeza ele já vai ter aparecido antes para você. E é por isso que ele não entra como a causa mais comum de uma fratura patológica de sítio desconhecido, entendeu? Mas aqui em especial tem muita doença negligenciada, ou seja, um paciente já com bastante sintoma de um câncer de próstata, uma paciente com uma lesão grande já na mama, sabe, com necrose, sangramento, e mesmo assim acaba sendo muito reticentes de procurar o serviço médico, ou não conseguir, às vezes, o apoio médico, e a doença evolui tanto que ele chega aqui fraturado, com uma urgência ortopédica de quadril, mas que, na verdade, já tem sintomas de um câncer de mama há muito tempo. Entendeu? Rara, só para falar, a história clínica é 4 minutinhos. Fundamental para a gente definir. Tá bom, eu vou acelerar aqui. Bom, a gente, aqui só para completando o exame físico, o quadro do paciente, né? Aqui a gente tem o paciente está em decúbito lateral. A gente decidiu, por causa daquela destruição óssea inicial aqui, a gente decidiu que não seria possível de fazer uma fixação e confiar nela, né? Claro que fazer uma placa e parafuso, elas são procedimentos menores, menor sangramento, mas a gente não confiaria se a gente conseguisse mobilizar esse paciente rapidamente. Então, o que a gente ficou? A gente operou ela como um provável carcinoma primário de pulmão, por causa desse tumor inicial aqui, que já é muito grande, então ele tem características secundárias, assim, primárias. Então, a gente imagina que esse seja um paciente com uma metástase secundária ao câncer de pulmão. E, sabendo que ele é câncer de pulmão, ou imaginando que seja câncer de pulmão, a taxa de sucesso de consolidação, mesmo fixando muito bem, é muito baixa. E ele tem pouco tempo de vida. Então, a gente entra, como o Dr. Carlos explicou bem, a gente entra em questão sobre o tipo de tumor que existe para a gente definir qual é a probabilidade de vida que ele tem. Pulmão é um dos que tem uma taxa de mortalidade mais alta, é muito, muito baixa a chance de que ele consiga encontrar esse paciente bem ou vivo em 6 meses, né? A taxa de mortalidade é muito alta, só 30% vai sobreviver em 5 anos. Bom, a gente fez uma via lateral aqui, a gente planejou uma ressecção de 13 centímetros até a parte proximal da diáfise. Aqui quando a gente, depois de fazer a via lateral, e os residentes que estão entrando nas cirurgias oncológicas com a gente, viu que por causa do tamanho da extensão da via, a parte anatômica fica muito clara, né? Fica muito aberta para a gente conseguir enxergar tudo, todas as estruturas, coisa que às vezes numa prótese convencional fica difícil a gente ver todas as estruturas separadas bonitinho por causa das vias menores, né? Aqui é após a ressecção, você percebe que a gente tenta ressecar ela com uma capa, tentando não separar o fragmento de fratura e a parte da cabeça. Só que a prova, a endoprótese de teste e a prótese que a gente decidiu. Bom, isso aqui é a conexão já da prótese da cabeça bipolar e ela cimentada na diáfise. E aqui é a cobertura do glúteo médio e glúteo mínimo. A gente tem umas flanges aqui no módulo trocantérico para a gente recompor. E depois a gente faz um flap do vaso lateral para cobrir toda a prótese, tentando fechar espaço morto e diminuir a chance de qualquer tipo de complicação infecciosa. Raio-x pós-operatório com a prótese bem locada, né? A cimentação com stop de cimento, a cimentação certinha, centralizada. Lembrando sempre que tem uma taxa de sangramento muito alta nesses pacientes. Sempre a gente vai precisar de vaga de UTI e sangra mesmo. Para os residentes, a mensagem final é que voa sangue no teto aqui. Importante óculos aí. As próximas vezes que algum residente entrar sem óculos, eu vou ter que tirar da cirurgia, porque não dá para entrar sem óculos, sem proteção.
Obrigado aí pela... Marcelo, tem uma perguntinha do Luciano aqui para ele fazer. Então, quando você apresentou o caso, você colocou que os casos chegam muitas vezes fraturados sem diagnóstico primário, né? Você tem observado isso, né, na sua prática aí. A gente publicou no Grupo da Coluna um trabalho há mais de quase 10 anos atrás, a gente observava isso, que o paciente chegava com uma fratura patológica, com compressão medular, para iniciar o estadiamento, e o paciente com uma compressão medular. Isso é interessante, porque é completamente diferente do sistema privado. No sistema privado, geralmente o paciente já tem um diagnóstico e poucos fraturam. Aqui, devido ao sistema que demora o atendimento do paciente, o paciente chega em estado já fraturado, muitas vezes sem diagnóstico. E a gente fez um trabalho que a gente mediu o tempo do primeiro sintoma até ele conseguir fazer um exame, o tempo entre o estadiamento do paciente, quanto tempo demora. E isso aí realmente é um problema de saúde pública, né? Você está mostrando uma coisa que está escancarada, pacientes assim, negligenciados com tumores, e chegam só quando já está comprimido, está fraturado. Então, eu convido você para pegar essa estatística sua, fazer um questionário, se quiser eu posso te ajudar esse questionário, e realmente daí dar uma publicação, até como levar realmente para a Secretaria de Estado, entendeu? Mostrar. E mostrar não só isso, mostrar quanto isso aumenta o custo. Você falou, voa sangue no teto, vai para UTI, transfunde. Olha o custo que está levando esse paciente, que ele poderia ter feito um diagnóstico precoce, muitas vezes levado cronicamente, hoje com radioterapia e quimioterapia de baixo custo, não precisa ser aquelas medicações super caras. Então, esses dados que a gente vê no dia a dia, que a gente observa e muitas vezes deixa passar, e fica na experiência, eu acho que tem que tentar fazer um questionário para realmente seguir em frente isso aqui, isso que você está observando, tá? Era isso. Obrigado. Legal, Luciano. Eu que agradeço aí, obrigado pelo toque. E vamos conversar sim, vamos tentar fazer um trabalhinho, acho que é fundamental, é muito importante mesmo. E realmente aqui a gente fica, no final das contas, apagando fogo, sabe, já com tudo queimado, né? Porque mesmo esse caso com um carcinoma de pulmão nessa evolução, a gente opera, faz uma cirurgia grande na paciente, ela fica aí 5 dias na UTI, para depois se recuperar, e ainda assim não consegue andar com o tratamento, né? Mesmo essa lesão pulmonar aí, o pessoal da oncologia ainda vai entrar em questão. Muito provavelmente a gente faz uma cirurgia nesse porte e ele não tem nem condições de fazer um tratamento sistêmico. Então a gente não consegue nem chegar no ponto de tratar esse paciente, o que é um contrassenso enorme, né? A gente acaba fazendo cirurgias de qualidade de vida com o maior porte cirúrgico possível. Então, agradeço aí o feedback e vamos conversar sim, é uma ótima ideia, acho que é importantíssimo se a gente levar isso para a secretaria e ter esses dados. Eu vou passar agora a palavra para o Diogo Rangel, que é o R4 do joelho, que ele vai fazer a apresentação do grupo de joelho dos casos clínicos. Desculpa, Silmar, só posso complementar um segundinho, uma coisa rápida, em relação a isso que o Luciano Miller falou e o Marcelo também. Eu estou em serviços do SUS que não são como o Mário Covas, que teoricamente é o fim da linha do paciente, é ali que ele vai ser tratado. Eu estou no comecinho ali, né? Às vezes no pronto-socorro, onde eu passo visita desses doentes e coisa e tal do SUS. E eu vejo que é realmente isso. Às vezes a gente pega um doente que a gente vê que tem uma lesão patológica e a gente não tem para onde mandar, para eu conseguir mandar ele para um serviço como o Mário Covas, de referência, que tem tratamento multidisciplinar, com oncologia, com ortopedia, oncortopedia. Teoricamente, no nosso meio aqui, na nossa região de atuação, só o Mário Covas faz, acho que nem o Serraria faz isso. Então, a gente fica totalmente de mãos atadas, né? E a gente acaba tendo que lançar a mão, pedindo via cross, transferência, a gente fica totalmente sem saber o que fazer.
já tem um possível diagnóstico na mão, mas se a gente tenta transferir como sem uma biópsia não consegue, e aí fica até o paciente ter a fratura, e a partir daí a fratura aí transferida para o Mário Covas, um lugar para fazer o tratamento cirúrgico, ou seja, a gente começa o tratamento pelo fim. Então é bem complicado mesmo, eu estou à disposição dentro desse meu serviço que eu trabalho do SUS também, a gente pode coletar muitos dados e de repente conseguir fazer alguma coisa aí em relação ao levantamento de dados e mandar para a secretaria, porque realmente começar o trabalho pelo fim, no meu ver, a gente está um descaso com a população, né? Eu vejo como mais um descaso da população, porque a atenção primária praticamente não existe. Eu poderia falar alguma coisa ou não? Dá tempo? A gente está em cima da hora, professor. Porque eu acho que não dá para a próxima apresentação, porque isso foi uma coisa que, infelizmente, uma apresentação tomou muito tempo e acumulou. Então, eu estou vendo aqui que já está quase em cima da hora e a outra apresentação vai demorar muito. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu acho que foi muito boa a sua apresentação, Marcelo, e parabenizo. Eu acho o seguinte, que nessa situação que, como você disse, é uma cirurgia agressiva, um doente que tem pouco prognóstico, o tempo de sobrevida não é muito, é 6, 8 meses, você tem que dar uma qualidade de vida para ele. Não poderia pensar numa tipo endoprótese, mas que não seja tão agressiva, que tem que tirar metade do fêmur. Não poderia ser uma endoprótese tipo que tem uma haste longa, permita a reinserção dos músculos que porventura não dê para reinserir, e sem mexer muito na massa, ou é obrigado a tirar essa massa e fazer tudo o que vocês têm feito, ou dá para fazer uma prótese em cima da situação que está, cimentar toda ela e dar uma estabilidade e tirar a dor do doente e fazer ele sentar ou pelo menos ficar em pé. É possível pensar nisso porque, como você disse, sangra até o teto, o risco pós-operatório de infecção, de mesmo morte é muito alta. Não poderia pensar numa situação de ter uma prótese que seja com uma incisão menor, mais rápido, cimenta ela e praticamente você tira o material que você tem que tirar para mandar para a biópsia, para ver o que tumor que era e começar o tratamento em seguida. Mas que seja assim, menos agressiva, ou seja, uma prótese menos agressiva. É possível pensar assim ou isso é impossível? Então, doutor Fujiki e professor, como é que funciona, né? O nosso raciocínio é tentar garantir na cirurgia a melhor condição e de melhor confiabilidade, né? Quando a gente faz uma ressecção nesse porte, que a gente acaba tirando o tumor inteiro em bloco, a gente substitui e gera maior estabilidade a ponto de um paciente que estava ali há muito tempo, às vezes meses, sem andar, sem sentar direito, a gente conseguir trazer ele para sentar e ficar de pé no segundo dia, terceiro dia. Mecanicamente falando, ele com certeza é a melhor substituição. Respondendo a sua pergunta, assim, será que é possível a gente fazer alguma coisa mais intralesional, uma coisa menor, que a gente consiga atingir os dois objetivos, tanto de diagnóstico, tirando um pedaço para a gente ver o tumor, e fazer alguma coisa estável, por exemplo, uma fixação, algum sistema de Não diria uma fixação, menor. Uma prótese, uma endoprótese, porém sem essa agressão toda. É uma prótese que permita você sentar ele rapidamente e sem imobilizar. Não sei, estou chutando aí para se estudar, né? Uma coisa que a gente chegou a pensar e raciocinar, será que sempre que ela destrói o trocânter menor, quando ele chega mais na parte diafisária proximal, será que não vale a pena a gente tentar fazer uma bipolar, uma convencional, uma cirurgia menor, de menor porte, a gente faz uma complementação com o cimento? Acho que é esse o raciocínio que você está colocando. A gente já teve essa dúvida. O que acontece a gente não consegue garantir
que aquela cimentação vai conseguir realmente gerar algum grau de estabilidade. Ou seja, mesmo o paciente ficar deitado, mesmo que ele fique só sentado até, a gente não confia que aquela cimentação realmente sirva como quando ela não tem contenção, né? Então o cimento, ele é muito bom e ele gera muita estabilidade quando ele está contido, quando a gente tem um sistema de contenção nele. Quando ele não está contido, ou seja, a gente usa ele não como preenchimento, mas como sistema de barreira, ele não consegue ter uma aderência boa na parte proximal do fêmur ou na região da diafisária para a gente confiar que aquele bloco de cimento ele realmente consiga, porque integrar ele não vai, a questão é gerar estabilidade, a gente não consegue ter essa confiabilidade. Por isso que naufragou os primeiros estudos em relação a gente pensar em fazer próteses, por exemplo, convencionais com um aditivo de cimento, um bloco de tronco de cimento ali para tentar evitar fazer uma endoprótese. O que eu estou pensando é assim, é uma endoprótese, é não convencional, com uma haste longa. Tá. É como se fosse fazer uma revisão quando não tem terço proximal. Você faz uma revisão, fixação distal num osso, vamos dizer, estou falando em prótese normal. Aí você faz uma revisão com uma fixação distal. Seria mais ou menos isso numa situação assim de você não agredir tanto, não tirar metade do fêmur dele, tirar a massa tumoral, você fixa distal e bem firme, e todo o proximal dele seja um tipo de uma prótese que aguenta a estabilidade e não agrida tanto o tempo cirúrgico e nem a necessidade de ser tão agressivo no sentido de tirar o tumor. Porque eu vejo essas endopróteses, eu estou vendo essas endopróteses do mesmo desenho há 40 anos, você entendeu? Desde o tempo que o Fabroni e Companhia Limitada começou a fazer. E eu estou vendo que o desenho é o mesmo. E a coisa tem evoluído muito. Será que não é uma questão de se pensar melhor, falar, vamos fazer uma incisão menor, ou duas incisões, uma distal, uma proximal, colocar uma prótese que eu faça uma fixação distal com boa cimentação distal e mantenho a parte proximal como se fosse uma haste que dê estabilidade firme, que não vai quebrar com a sobrecarga. Então precisa ser uma coisa mais firme e que não seja tão agressiva. Eu estou dizendo isso assim, no sentido de é uma linha de pensamento, aí tem que mudar o raciocínio e mudar a forma de você ter o approach do tumor, né? Porque eu sempre vejo, arranca tudo, fica 3/4 do tumor da perna sem nada e bota 1/3 de fixação distal, tudo bem, mas só que a agressão cirúrgica é um absurdo. E eu não sei se valeria a pena tudo isso e o risco inteiro disso infectar ou levar a óbito, e sendo que o prognóstico dele é mais ou menos fechado. Então, uma coisa rápida, que dê estabilidade, que permita ele andar rápido e que não seja tão agressivo. É isso que eu estou falando. Isso não é com coisas que você vai fazer. Tem que mudar o raciocínio e falar, bom, vamos mudar o enfoque da coisa, né? É mudar os princípios do tratamento. É isso que eu estou querendo ver se você que é jovem, porque o que eu vejo aí há 40 anos a gente vê isso aí. Do tempo que eu vejo os que tratam tumores, é o mesmo procedimento. Não evoluiu nada nesses 40 anos que eu estou vendo aí. Eu acho incrível. A coisa tem evoluído e o enfoque e o jeito de operar tem mudado muito. Será que não é um jeito de pensar? Vocês estão sempre batendo naquela coisa? Ah, fazia isso há 30 anos atrás, continuo fazendo porque sempre deu certo. Mas peraí, deu certo com grandes riscos. Será que não existe hoje material mais rígido, mais firme? Tipo de fixação que permita, por exemplo, fazer 2 incisões, uma proximal, uma distal, e você vê a cimentação sob visão direta? Estou chutando, ó. É para botar fogo na fogueira aí para ver se muda o raciocínio. É isso que eu estou querendo. Não que você, com uma prótese normal, vai resolver o problema. Impossível. Não vai pensar assim. Mudar o conceito, é isso. O approach. Acho bem válido, professor. É para pensar, né? A gente podia fazer assim, vamos tentar montar um protocolo, vamos ver o que se encaixa para a gente tentar fazer assim. Tem que ir lá no fabricante e falar, olha, pessoal, não dá para pensar num negócio desse jeito, vamos modernizar. Eu estou falando isso porque
Não sei, você conhece o Sadal lá, né? O Sadal, ele é meio é doido da cabeça, que eu acho. Todos têm que... Quem mexe com o tumor tem que ser meio maluco mesmo, porque senão não consegue. Ele usa, ele faz a retirada do sacro, ele andou fazendo os casos com endoscopia. Eu falei, Sadal, você também está exagerando. Ele falou, não, isso é uma evolução. Eu falei, está certíssimo, você tem razão. Você está... Antes fazia uma incisão de cabo a rabo, tirava metade do corpo da pessoa para tirar o tumor. Ele falou, não, agora eu faço isso, só que para tirar o tumor preciso fazer uma incisão maior, porque nem sai. Mas o resto eu faço via endoscópica. Eu falei, caramba, é um jeito de pensar, é menos agressivo. Eu falei, é muito menos agressivo. Eu acho que você tem razão, tem que, porque... o tumor, você não vai resolver o problema. O dia que você resolver o problema do tumor, ele sarar do tumor, é outra questão. Aí eu mudo o raciocínio. Mas o que eu quero dizer assim, é o enfoque, entendeu? É o que eu quero dizer assim. 40 anos eu vejo o mesmo tipo de desenho de prótese. Caramba, 40 anos assim, não mudou nada. O que o Fabroni dizia lá há 40 anos atrás está se repetindo hoje e falando, não, tudo bem, dá bom resultado? Dá. Mas é para mexer um pouco. Concordo, você. Tudo bem? Tá certo.